Continuando com nossa aula, então, o que a gente vai ver agora é mais ainda parecido com o que a gente viu antes, quando a gente estava vendo aqueles exemplos iniciais com as camisetas de Pedro, de Pepe, lembram? Então, a gente vai dizer que uma fórmula é uma consequência lógica de uma teoria, sim, agora vamos ver quando. Lembram que no seu exemplo das camisetas, e eu colocava vários casos, a gente sabe isso. Então, o que eu colocava? Assumindo isto verdadeiro, o que podemos concluir? Bom, essas hipóteses que a gente colocava, essas proposições que a gente colocava e assumia como verdadeiras, é o que vamos chamar de teoria. Então, o que a gente vai dizer? Que algo é uma consequência lógica de uma teoria quando sempre que todas as proposições que compõem a teoria são verdadeiras ao mesmo tempo, então ou seja, a nossa consequência lógica também é verdadeira. Antes a gente viu uma consequência lógica de uma proposição, então sempre que essa proposição é verdadeira, a outra tinha que ser verdadeira. Agora a gente vai olhar, sempre que todas as proposições da teoria forem verdadeiras ao mesmo tempo, então a nossa consequência lógica tem que ser verdadeira. Vamos ver um exemplo disso. Na verdade, antes de ver o exemplo aqui, o que temos aqui diz como que a gente vai saber se uma coisa é consequência lógica de uma teoria. A gente viu antes que a gente podia usar a tabela de verdade ou pensar do jeito que a gente fez nos exemplos iniciais. A gente falava, se isto é verdadeiro, então isto tem que ser verdadeiro. E se isto é verdadeiro, então isto tem que ser verdadeiro. E a gente concluir alguma coisa sobre a proposição da nossa consequência. Como que a gente faria numa tabela de verdade? A gente vai colocar todas as proposições na nossa tabela. E agora a gente vai olhar o quê? Vai olhar aquela linha, não aquela linha que faz alguma proposição da teoria verdadeira. A gente somente vai olhar aquelas linhas que correspondem a uma valoração que faz que todas as proposições da teoria sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, a gente só vai olhar a linha correspondente a uma valoração que tem uns em todas as colunas da nossa teoria. E para essa linha, para essa valoração, a gente vai olhar se ou seja, o que a gente quer ver se é consequência lógica ou não, é também verdadeira, ou seja, também tem um. De novo, a gente vai olhar na tabela de verdade, vai colocar todas as proposições da teoria e somente vamos olhar as valorações que têm uns em todas as proposições da teoria. E para essa valoração, a gente vai olhar se a nossa proposição A, neste caso, também tem uma valoração 1. No caso, que toda linha onde tem os uns para todas as proposições da teoria também tem 1 na proposição da consequência ou da candidata à consequência lógica, a gente vai dizer que é consequência lógica. Se a gente acha alguma linha, ou seja, alguma valoração que satisfaz todas as proposições da teoria, mas não satisfaz A, então A não é uma consequência lógica. Tá bom? Isso que diz ali nessa slide. Então, por exemplo, seja a teoria formada por P se tinha que, é uma proposição, e P é outra proposição. Ou seja, a gente quer ver se a proposição que é uma consequência lógica de P se tinha que, vírgula P. Como se interpreta isso? A pergunta seria, é verdade que se eu tenho uma valoração, que para qualquer valoração que faz P se tinha que verdadeiro, e sendo P verdadeiro também, então necessariamente que é verdadeiro? A gente vai fazer a tabela de verdade agora, mas se a gente pensa e diz, peraí, P se tinha que é verdadeiro. P é verdadeiro. Mas se P é verdadeiro e P se tinha que é verdadeiro, qual tem que ser necessariamente o valor de verdade de Q? Para que P se tinha que seja verdadeiro, sendo que P é verdadeiro, então necessariamente o valor de verdade de Q é 1. Ou seja, que é verdade que se P se tinha que é verdadeiro e P é verdadeiro, a gente pode concluir
que Q necessariamente é verdadeiro. Isso significa que Q é uma consequência lógica de P setinha Q, vírgula, P. Olhando a tabela de verdade, a gente tem P, Q, P setinha Q, e a gente olha a única valoração que tem P e P setinha Q ao mesmo tempo com 1 é a linha 4, é a valoração 4. Na valoração 4 é a única linha que tem 1 embaixo, na coluna do P e 1 na coluna de P setinha Q. E para essa valoração, que tem uns nessas duas colunas, também tem um 1 no Q. Então, a gente provou com a tabela de verdade que Q é a consequência lógica dessa teoria. Por exemplo, P setinha Q, não Q, e é a teoria, e a consequência lógica que a gente quer provar é não P. De novo, pensando. P setinha Q, verdadeiro. Não Q, verdadeiro. Se não Q é verdadeiro, então Q é falso. Mas se Q é falso e P setinha Q é verdadeiro, P pode ser verdadeiro? Se P fosse verdadeiro e Q é falso, P setinha Q seria falso. Então, de novo, assumindo que P setinha Q é verdadeiro e que não Q é verdadeiro, a gente concluiu que não Q é verdadeiro significa que é falso. E se Q é falso e P setinha Q é verdadeiro, então P tem que ser falso. E se P é falso, como que é não P? Verdadeiro, que é o que a gente queria chegar. A gente partiu de que, sabendo que as fórmulas, as proposições da teoria eram verdadeiras, e que concluí que a fórmula que está do lado direito do símbolo é uma consequência lógica, ou seja, se a valoração que faz que P setinha Q seja verdadeiro e não Q seja verdadeiro, necessariamente implica que não P, seja verdadeiro. E o que a gente acabou de ver, que se P setinha Q é verdadeiro e não Q é verdadeiro, necessariamente não P é verdadeiro. Então, é consequência lógica. A gente pode ver a tabela de novo, a única linha que contém o 1 embaixo na coluna não Q, e ao mesmo tempo 1 na coluna correspondente a P setinha Q, é a primeira, é a única linha que tem 1 tanto em não Q quanto em P setinha Q. E para essa linha primeira, eu tenho 1 no não P. Então, é consequência lógica. Este aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês têm que ver se P ou Q, assumindo que P ou Q é verdadeiro e P setinha R é verdadeiro, isso tem como consequência lógica que necessariamente R tem que ser verdadeiro. Eu vou deixar vocês fazer pensando e depois confirmar com a tabela de verdade. Pensando o que seria. Bom, se P ou Q é verdadeiro, eu tenho duas opções. P é verdadeiro ou Q é verdadeiro. E para cada uma, eu vou ver se eu consigo chegar para cada opção, para cada caso, eu vou ver se eu consigo chegar a que necessariamente R é verdadeiro. Ou vocês podem fazer o contrário. Assumam que R é falso e ver se necessariamente P ou Q ou P setinha R necessariamente tem que ser falso. Uma das duas. Se vocês conseguem uma valoração que faz P ou Q é verdadeiro, P setinha R é verdadeiro e R falso, vocês estão mostrando que não é consequência lógica. Então, ou vocês mostram que é mostrando que qualquer valoração que satisfaz a teoria satisfaz R, ou vocês acham uma valoração que satisfaz P ou Q, satisfaz P setinha R, mas não satisfaz R. Ou você faz a tabela de verdade e também vai obter essa informação. Aqui tem a resposta com a tabela de verdade, mas eu peço para vocês pararem aqui, fazer, pensar, fazer a tabela e logo depois, só depois de fazer, vocês podem ver aqui a solução. Então, eu vou passar rápido isso aí.
Só vou deixar aqui para vocês poderem olhar depois. Pronto. Aí vocês façam um pause e pronto. Então, vamos dizer que duas fórmulas são logicamente equivalentes. Sim, tanto B é consequência lógica de A e A é consequência lógica de B. E o que isso significa? Se B é consequência lógica de A, significa que sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro. E se A é consequência lógica de B, significa que sempre que B é verdadeiro, A é verdadeiro. Ou seja, A é verdadeiro, sim, somente sim, B é verdadeiro. Dito de outro modo, A e B têm exatamente a mesma tabela de verdade. Sempre que um é verdadeiro, o outro também. Sempre que o outro é verdadeiro, um também. Então, quando um tem um, o outro também. Quando um tem um zero, o outro também. A tabela de verdade deles é a mesma. Isso significa que sejam logicamente equivalentes. Lembram que a gente na aula viu algum exemplo disso? A gente fez uma fórmula e tinha uma tabela de verdade, e a gente viu que essa tabela de verdade para aquela fórmula era equivalente a P. Tinha a mesma tabela de verdade que P, ou que não P era, por exemplo. Isso significa que eram logicamente equivalentes. Então, como que a gente prova isso? Faz a tabela de verdade para A, faz a tabela de verdade para B, e confirma que os dois têm uns ou os dois têm zeros para cada valoração. Então, aqui um exemplo, temos P setinha Q equivalente a não Q setinha no P. Isso, dito de algum jeito, é se chove, Marina usa guarda-chuva. Se Marina não está guarda-chuva, então não chove. É uma coisa que a gente usa muito na vida, né? E aí vocês têm a tabela P, Q, no P, no Q. P setinha Q, não Q setinha no P. Se vocês olham, a primeira linha os dois têm uns, a segunda linha os dois têm uns, a terceira linha os dois têm zero, a terceira linha os dois têm uns, mostrando que eles têm a mesma tabela de verdade. Os dois são verdadeiros ou os dois são falsos, sempre para a mesma valoração. Bom, aqui eu não vou falar muito disso agora, a gente vai comentar um pouco na aula, mas o que pode ser provado aqui são as equivalências lógicas. Por exemplo, não há tem a mesma tabela de verdade, ou equivalente logicamente a. Se A é verdadeiro, não há é falso, então não há volta a ser verdadeiro. Então, A é verdadeiro, se somente sim, não há é verdadeiro. A setinha B é equivalente a não A ou B, a gente viu isso antes. Não, parênteses A ou B, aqui chama a lei de Morgan, mas eu digo que é a distributiva do não. Como que distribui o não em relação ao O? Então, ele distribui, vira não A, não B, e o O vira E. A lei de Morgan para o não distribuindo com E, vira não A, não B, e o E vira O. Então, o não muda o O para o E para o O, e distribui. E como distribui o E com o O? A, E, parênteses, B ou C, equivalente a e B, ou A e C. É a distributiva do E em relação ao O. E depois, a última, o 6, é a distributiva do O em relação ao E. A ou B, E, A ou C. Vocês podem se divertir fazendo as tabelas de verdade para comprovar realmente que eles são equivalentes, mas o que eu deixo de tarefa para vocês, antes da nossa aula, é pensar. Sempre vou pedir para pensar, desculpem. É pensar qual o sentido disso, se isso faz algum sentido. Embora a gente faça a tabela e veja que de fato são equivalentes, assim como a gente consegue pensar, e é óbvio, é fácil, é claríssimo, que não há equivalente a. Por que A setinha B é equivalente a não ou B? Mais ainda, por que o não, parênteses, A ou B é equivalente a não A e não B? E para isso, pensa em exemplos. Se eu digo, por exemplo, para o 3, eu pensei, não é verdade
que chove ou faz frio. Se eu dizer, não é verdade o que eu vou falar agora. Não é verdade a seguinte proposição. Chove ou faz frio? E eu pergunto para vocês, chove? Não. Faz frio? Não. Ou seja, que é verdade que não chove e não faz frio. Se eu nego uma proposição que tem nego que aconteça isto ou isto, é a mesma coisa que dizer não acontece o primeiro e também não acontece o segundo. Pensado dessa forma, a gente olha agora o 3, não, parênteses, A ou B, exatamente a mesma coisa que dizer não acontece A e não acontece B. E esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês façam com 4, com 5, com 6. O que significa o 4? Não é verdade que chove e faz frio. O que significa isso? Que alguma das duas coisas não é verdade. Ou não é verdade que chove, ou não é verdade que faz frio. Então, parem para pensar agora o 4, eu já falei, mas parem um pouquinho para pensar, o 5 e o 6, que a gente vai falar sobre isso na aula. Então, eu vou começar a aula perguntando para vocês a explicação de o porquê valem o 4, 5 ou 6, embora a tabela de verdade mostre essas equivalências, eu quero que a gente entenda o porquê disso. Bom, aqui também vou deixar de tarefa para vocês redefinição dos conectivos em função do não e o é. Na verdade, vocês podem ver a solução, mas o que aqui está fazendo é reescrever o P se tinha que e o P o que, usando essas regras que a gente viu ali. Usando isto, a gente quer reescrever essas fórmulas usando somente os conectivos não e é. Então, o primeiro, a gente sabe que é não P o que, usando a lei aqui, a 2, né? Usando 2, a gente escreve como não P o que. E agora a gente usa as leis de Morgan, colocando um não na frente. Se eu coloco não na frente, pelo 1. Se eu volto aqui pelo 1, eu não estou mudando nada. Estou equivalente. Então, não P o que. E depois vou distribuir um dos dois não que coloquei. Vou distribuir para entrar no meu parênteses. O O vira E. Aqui tem um erro. Aqui é não P ou não que. Tá errado aqui. É não P o que e que. E ficaria P e não que. Tá errado ali. Então também escrevam a solução certa e me mostram na próxima aula, tá? Aqui tem um erro. Eu quero vocês me mostrando a solução certa na próxima aula. Vocês podem colocar nos comentários a solução certa. Por se tem alguma outra pessoa que vem ver esse vídeo, aí consegue ver nos comentários a solução certa, tá bom? Do 1. E o segundo, a mesma coisa. Coloca um não na frente, porque a gente já viu pelo 1 das regras que continua sendo equivalente, e distribui um dos não usando a lei de Morgan, tá? E por último, faça a tabela de verdade e verifique se as equivalências lógicas da questão anterior continuam sendo válidas. Então, na verdade aqui, se vocês fazem essa aqui, vão ver o erro, né? Da primeira e da segunda vai estar certo. Então, deixo para vocês fazerem a tabela de verdade e ver se realmente tem a mesma tabela de verdade. E por último, fica de exercício para vocês. Simbolize e classifique os seguintes argumentos sem válidos e inválidos. Se Allen se retira do concurso, então Brown será nomeado ou Clark ficará desapontado. Brown não será nomeado, portanto, se Allen se retira do concurso, então Clark ficará desapontado. O que quer é saber se a proposição, se Allen se retira do concurso, então Clark ficará desapontado, se essa proposição é uma consequência lógica da proposição, da teoria, se Allen se retira do concurso, então Brown será nomeado ou Clark será desapontado. Essa é uma proposição. E a segunda proposição da teoria é Brown não será nomeado. Eu tenho duas proposições na minha teoria, assumindo que essas duas
coisas são verdadeiras, eu quero saber se minha conclusão, se eu posso dizer que então também é verdadeiro, que se Allen se retira do concurso, então, claro que ficará desapontado. Então, vocês têm que reescrever isso com nossa linguagem de lógica proposicional. E a pergunta é, se as duas proposições iniciais são verdadeiras, isso implica que a última proposição também seja verdadeira, ou seja, se isso é uma consequência lógica da teoria, ok? Fica para vocês esse exercício. Aqui tem a resposta, mas vocês não vão ver a resposta. Aqui tem outro exercício para vocês. Se Graham está no campo de golfe, então Harvey está de serviço no hospital e Eve ter mudado sua política. Harvey não está de serviço no hospital. Até ali são as duas proposições. A primeira, aquela longa, e a segunda é Harvey não está no hospital. A pergunta é, a gente pode concluir como verdadeiro que Graham não está no campo de golfe? E é isso aí, gente. Então, lembrem que vocês têm os exercícios do livro para fazer, tem os exercícios do Moodle para fazer e os exercícios que eu deixei aqui. Nos vemos na próxima aula.